Salve, rapaziada, irei aqui trazendo mais um papo tático para falar de Palmeiras e Inter Miami, jogo que aconteceu ontem à noite entre as duas equipes pela última rodada do grupo, né? Jogo que terminou empatado entre 2-2 e classificou ambos os clubes para as oitavas de final. Vamos falar dessa partida. Antes de mais nada, só vou te pedir aquela coisa de sempre para se inscrever no canal, deixar o like, curtir o vídeo pro YouTube, recomendar e ver que esse vídeo é relevante, né? E ativar o sino para não perder quando tiver vídeo novo no canal. Dando um panorama geral dessa partida, assim como eu faço nos outros vídeos, vamos falar aí um pouco sobre como esses dois times vieram para essa partida, né? O Palmeiras ele veio de uma importante vitória contra o Al-Ahly, uma vitória tranquila vencendo por 2-0, que deixou o Palmeiras ali na liderança do seu grupo. Já o Inter Miami veio de uma vitória desacreditada contra um Porto que todo mundo acreditava ser o favorito para vencer o grupo no início da competição. Depois do jogo contra o Palmeiras a gente viu que o Porto não era isso tudo, né, e que não era aquele bicho-papão gigante, e contra o Inter Miami mais uma vez se mostrou um time bem fraco, bem inconstante, né, depois de tomar a virada para um time muito inferior tecnicamente, né. O Inter Miami saiu perdendo e virou o jogo ali com um golaço de falta do Messi, né, um brilhantismo ali do craque argentino, que levou o Inter Miami para uma situação muito confortável, já que ele poderia até perder o último jogo do grupo, que ele só seria desclassificado com uma vitória do Al-Ahly sobre o Porto, né? Nesse jogo maluco até que aconteceu entre os dois, mas o Inter Miami foi lá e ainda conseguiu arrancar um empate que quase foi uma vitória contra o Palmeiras. Bom, o placar para os dois favorável era o empate, né? Visto que classificava os dois times, né, junto, mas que iriam sair ali do PSG no cruzamento das oitavas. Então, para ambos os times era importante buscar a primeira colocação do grupo, né? Porque aí você pegava um Botafogo ao invés de pegar o melhor time do mundo, né? O PSG, por mais que não tenha voado na fase de grupos, a gente sempre sabe que em fase de mata-mata esses times eles dão gás a mais, então ninguém quer pegar o PSG nas oitavas. Então a vitória era importante para ambos os lados. O Palmeiras foi a campo com uma escalação um pouco diferente, né? O Abel ele escalou ali o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Lucas Evangelista, Richard Rios, Rafael Veiga, Estevão, Flaco Lopes no lugar do Vitor Roque, né? Que perdeu espaço depois dos dois primeiros jogos, e ali na ponta com o Facundo Torres, né? E, bom, Vitor Roque perdeu espaço depois de atuações inconstantes, depois de atuações que não agradaram nada, né? Foram atuações bem comuns ali para baixo, e o Flaco, quando vinha entrando, vinha oferecendo mais perigo ao adversário, o que gerou essa posição no time titular do Abel, né? Falando sobre o jogo em si, eu achei o Palmeiras, na maior parte do jogo, mal, para falar a verdade. Eu achei que o Palmeiras ele arriscou muito uma desclassificação, que seria um vexame histórico para o Palmeiras, visto que o time era muito superior, né, ao time do Inter Miami. O Inter Miami, todo mundo chegou para esse jogo achando que o Palmeiras ganharia tranquilamente, e o Inter Miami foi lá e abriu 2-0 e quase complicou a situação do Palmeiras, porque com um gol lá no jogo contra o Al-Ahly, o Porto com uma vitória simples já se classificaria. Então, assim, o Palmeiras flertou muito com um vexame, muito. O Palmeiras não pode jogar do jeito que jogou contra o Inter Miami. O Palmeiras tem que se impor contra esses times. O Palmeiras tem muito mais qualidade técnica, muito mais qualidade tática, tem mais técnico, tem mais jogador de qualidade. Então o Palmeiras tinha que ter amassado o Inter Miami ontem, tinha que ter classificado, mas classificado dando orgulho para a torcida, com a atuação avassaladora contra o Inter Miami. Não foi o que aconteceu, muito pelo contrário, o Inter Miami ficou muito perto de vencer a partida. O time do Palmeiras, é verdade, melhorou depois que o Abel mexeu, né? O Rafael Veiga saiu ali para a entrada do Maurício, entraram ali o Vitor Roque, que entrou mal, a gente vai falar dele ainda mais. Entrou o Vitor Roque, entrou o Maurício, entrou o Alan e entrou o Paulinho, né? E acabou que essas mexidas foram cruciais, visto que o primeiro gol sai de uma assistência do Alan, que é um excelente jogador, um jovem muito promissor, que já foi muito importante em outros jogos, que entrou e agora mais uma vez mostrando o seu potencial, com o Abel colocando ele ali num momento decisivo, e ele sendo decisivo sem sentir pressão, deixou o Paulinho ali na cara do gol com um passe fantástico entre três jogadores, e o Paulinho por sua vez entrou e fez aí o seu segundo gol com a camisa do Palmeiras, um gol importantíssimo, não poderia ser num momento melhor esse gol, e o Paulinho entrou, fez o seu gol ali, chutou no canto do goleiro e deixou o jogo em 2-1, né? O Palmeiras foi para aquele abafa que a gente sabe, né? O Palmeiras, quando ele costuma sair atrás do placar e faz um gol, ele já vem louco para empatar. É um time muito bom de virar jogos, é impressionante a capacidade que esse time tem de buscar resultados depois de estar atrás do placar, e o Palmeiras foi
com as mexidas, e aí ainda fez o segundo gol ali num chute do Maurício, numa bomba que ele deu ali que empatou o jogo no final. Então assim, depois das mexidas o Palmeiras se comportou melhor, né? Esteve mais no campo de ataque, criou mais oportunidades de gol, apesar do Vitor Roque especificamente não ter entrado bem mais uma vez. Eu achei uma partida muito ruim do Vitor Roque, entrou ali na cara do gol e chutou para fora, tentou dar passe quando tinha que chutar. Então assim, eu achei uma atuação fraca do Vitor Roque, mais uma que ainda não justificou o pagamento que o Palmeiras fez para ter ele no elenco, né? Mas as outras alterações todas foram muito bem feitas, geraram muito resultado e foram cruciais para a melhora do jogo do Palmeiras. Mas assim, ainda assim, com essas melhoras, eu acho que o jogo do Palmeiras como um todo não foi bom. Foi muito abaixo do que o Palmeiras pode jogar, muito abaixo do que a gente já viu o time do Abel entregar, e eu acho que o Palmeiras ele correu muito risco desnecessário contra um time que só tem praticamente 2 jogadores, o Messi e o Suárez. Você tem ali um Busquets que ainda faz uma coisinha ali ou outra no meio campo, mas é um jogador muito de baixa intensidade, não corre muito, não marca muito, então assim, tem um bom passe, é verdade, tem aquelas magias que a gente já viu ele fazer nos tempos de Barcelona, mas não é o mesmo jogador hoje. Então o time hoje ele depende muito de individualidades, principalmente do Messi e do Suárez. E o Suárez estava mal no campeonato inteiro, a gente vinha falando que o Suárez estava prejudicando o time, não estava correndo, não estava finalizando, não estava fazendo gols, não estava dando assistências. O Messi estava carregando esse time nos 2 primeiros jogos e dessa vez o Suárez apareceu e mostrou porque que ele é um centroavante enorme, um centroavante genial, um craque de futebol, e assim, impressionante a qualidade que o Luizito ainda mostra nessa idade e mostra aquela capacidade de decisão que ele tem a qualquer momento. Ele simplesmente faz um pivô genial para o jogador do Inter Miami fazer um gol ali cara a cara com o goleiro, e depois ele vai e faz um gol no melhor estilo Suárez, passando no meio de 2, trombando com o outro e finalizando bem, fazendo um gol ali no ângulo, né? O Everton ainda triscou na bola, mas ele fez um golaço e deixou o jogo ali 2-0. Então assim, um jogo que poderia ter sido decidido apenas pelas individualidades do Inter Miami, né? Com, nesse caso, o Suárez aparecendo mais nessa partida. Mas assim, é isso, é um time que depende muito de 2 jogadores, é um time muito pouco intenso, que tem uma defesa muito ruim. Então assim, não era para o Palmeiras sofrer contra um time desse. O recado que o Palmeiras passa para os seus próximos adversários, né, a gente vai até falar do próximo adversário do Palmeiras, mas assim, não pode passar um recado de ser um time tão abaixo. O Palmeiras pode jogar mais do que jogou e correu muitos riscos desnecessários ontem, poderia ter custado uma classificação aí para as 8ª de final. Falando ainda sobre o Inter Miami, né? O Inter Miami conseguiu essa classificação aí que a gente pode considerar um bom resultado, porque ninguém acreditava que o Inter Miami poderia conseguir se classificar antes do Campeonato Mundial começar, né? A gente achava que o Inter Miami seria meio que o saco de pancada do grupo, pelo que vem mostrando na MLS e pela falta de qualidade do time e intensidade desse time, né? Que, como eu disse, é muito fraco, perde muito na marcação por causa do Messi e do Suárez, que hoje já não marcam muito, e até se falando de contra-ataque, o Inter Miami não é um time rápido, porque o cara que arma ali o jogo, que arma os contra-ataques, que é o Messi, já não tem mais a mesma intensidade para correr em direção ao gol que ele tinha em outras oportunidades. Então, assim, até atacando o Inter Miami é um time lento, mas que consegue achar espaço ali nas trocas de passe em algumas genialidades do Messi, fazendo dribles curtos, não muita velocidade, mas dribles muito eficientes. Então ele acaba achando um jogador aqui, outro ali, e gera situações de gol. Mas assim, é um time que o Palmeiras deveria marcar com muito mais tranquilidade, não deveria sofrer tantas finalizações, não deveria sofrer tantos contra-ataques e deveria ter vencido com muito mais autoridade. Passa um recado ruim, porque o próximo jogo é contra o Botafogo, um adversário que o Palmeiras já conhece, que já enfrentou nos últimos anos, vem enfrentando, vem tendo essa rivalidade, né? Em 2023 deu Palmeiras ali virando um campeonato que estava praticamente perdido. Em 2024 o Botafogo conseguiu ali se vingar do Palmeiras, né? Venceu o Palmeiras no jogo importantíssimo no Allianz Parque para garantir o título do Botafogo, e assim, eliminou o Palmeiras na Libertadores. Então o Botafogo vem de melhores resultados ultimamente, o Botafogo vem jogando mais futebol que o Palmeiras nesse campeonato mundial, não à toa se classificou no grupo da morte, no grupo que ninguém imaginava que o Botafogo conseguiria se classificar. O Botafogo venceu o melhor time do mundo, campeão da Champions League, então assim, chega com muito mais moral para esse duelo contra o Palmeiras. E se o Palmeiras jogar o que jogou contra o Inter Miami e o que jogou num geral nesse campeonato mundial, né, vai acabar passando dificuldade pro Botafogo. O Palmeiras tem que jogar mais futebol.
Obviamente o Abel vai armar uma estratégia diferente contra o Botafogo, que é um time que ele já conhece, mas assim, o Palmeiras tem que mostrar mais futebol e as individualidades do Palmeiras têm que aparecer mais. O Paulinho apareceu agora nesse último jogo, é muito importante recuperar o Paulinho, que foi o segundo maior investimento do Palmeiras aí na janela, atrás apenas do Vitor Roque, né? E que é um jogador que chegou para vestir a 10, que vinha se recuperando de lesão, ainda não tá 100%, não tá começando no time titular, mas é um jogador que tem muita qualidade técnica e muita qualidade para fazer a diferença nesse time do Palmeiras. Rafael Veiga tem que mostrar mais, tá jogando muito mal, não à toa foi substituído mais uma vez pelo Maurício, que mostrou que merece ser titular, porque o Rafael Veiga não vem fazendo um campeonato bom, Rafael Veiga não vem fazendo, na verdade, um ano muito bom, vem sendo reserva em muitos jogos, então assim, precisa aparecer mais aquele Rafael Veiga decisivo, aquele Rafael Veiga que tem aquele passe apurado, aquela finalização de fora da área, esse cara ele precisa aparecer mais, porque no momento o Rafael Veiga não entrega de futebol, né, para aquilo que a gente conhece dele e não entrega o suficiente para ser titular desse time do Palmeiras, né? Então, assim, precisa aparecer mais o Rafael Veiga, precisa aparecer mais o Paulinho, como apareceu nesse último jogo, e precisa aparecer mais o Vitor Roque, que até agora não mostrou a que veio, né? Teve ali uns lampejos, mas ainda tá devendo muito. Então, assim, num geral foi isso, a gente tem que ver agora o que vai ser desse confronto entre Palmeiras e Botafogo, e do lado do Inter Miami sobrou o bicho ruim, né? Sobrou o Paris Saint-Germain, ex-clube do Messi, né? Vai ser interessante ver esse reencontro do Messi com o Paris Saint-Germain, o último clube europeu que ele passou aí, mas é fato que é uma partida praticamente perdida para o Inter Miami. Se o Inter Miami se classificar, já vai ser uma campanha mais histórica do que já foi em quesitos de Inter Miami, né? Se classificar no grupo, e aí se você passa do PSG, aí, irmão, não tem nem o que fazer mais no campeonato, pode abandonar, porque já foi uma conquista absurda para o Inter Miami, que não é um time nada demais, é um time muito fraco e é um time muito dependente de 2 jogadores. Então, não era nem para estar nas oitavas de final, já foi para as oitavas de final com muito mérito desse time, que foi aguerrido até em muitas situações, né? E, assim, agora é um jogo contra o PSG, um jogo muito difícil, a gente tem que ver o que vai acontecer nessa partida, mas a tendência é que o PSG passe com facilidade aí do Inter Miami, né? E depois enfrente provavelmente aí o Flamengo, né? Numa quarta de final. E aí agora é esperar, né, para ver o que vão ser esses próximos jogos aí dos brasileiros. Fica aqui no canal que eu tô trazendo vídeo sobre praticamente todos esses jogos. E, bom, ativa o sino para você não perder quando eles saírem, beleza? Segue a gente também no Instagram, @papo.tático, e não esquece de se inscrever e deixar o like nesse vídeo para ajudar a gente, beleza? Até o próximo vídeo, tchau, tchau, vou ficando por aqui. Falou!